Oi, gente! Voltamos agora para falar do caso do campo elétrico uniforme gerado entre duas placas paralelas e planas, né? Como se fosse um capacitor, né? Então, imagine que eu tenho duas placas, você tem as duas placas, só que elas estão uma de frente para a outra, né? Elas estão paralelas e planas, então você está vendo só elas de perfil, né? Claro, uma placa vai ser positiva e a outra vai ser negativa, né? Como se fosse um capacitor aí, né? O que é que acontece nesse caso? Olha só. Lembra lá das linhas de força do campo elétrico, de como se comportam as linhas de força do campo elétrico? Para uma carga positiva, as linhas de força são de afastamento. Para uma carga negativa, as linhas de força são de aproximação. Pois bem, vamos desenhar as linhas de força na cor azul, as linhas de força geradas pela placa 1. Então, já que a placa 1 é positiva, ela gera linhas de força de afastamento, assim, ó, se afastando da placa 1, né? Desse jeito, ó, linha se afastando da placa 1. Esse é o campo elétrico gerado pela placa 1. Linhas de força se afastando da placa 1. Aqui, ó. Linhas de força se afastando da placa 1. Né? Do outro lado também. Então aqui eu também tenho ó, linhas de campo elétrico que se afastam da placa 1. Né? Por enquanto eu estou desenhando só o campo elétrico gerado pela placa 1. Pronto, tá bom. Agora eu vou desenhar em preto as linhas de força do campo elétrico gerado pela placa 2. Como a placa 2 é negativa, ela gera linhas de força de aproximação. São linhas que chegam na placa 2. Então, como é que seria, né? Aqui, ó, linhas de força chegando na placa 2. Olha, chegando na placa 2, chegando na placa 2, desse lado também, ó, as linhas de forças. Né? As linhas de força estão chegando na placa 2, porque a placa 2 é negativa, né, linhas que entram na placa 2, porque a placa 2 é negativa, e aí o desenho fica como esse aí que você está vendo. Bota mais um aqui para ficar bonitinho. Então as linhas ó, estão chegando, né, ó, chegando na placa 2. Pronto. Então, em preto, né, eu tenho o campo elétrico gerado pela placa 2, é o campo elétrico 2, e em azul eu tenho o campo elétrico gerado pela placa 1, é o campo elétrico 1. Vamos analisar o que acontece nessas três regiões, galera. Na região 1, que é essa região da esquerda, na região 2, que é a região da direita, e na região 3, que é a região central aqui, ó. Pronto. Na região 1, o que é que eu percebo? Percebo que eu tenho um campo elétrico azul voltado para a esquerda e outro campo elétrico preto voltado para a direita. Considerando que essas placas armazenam a mesma carga, né, elas armazenam a mesma densidade de carga, então eu posso dizer que o campo elétrico azul tem a mesma intensidade do campo elétrico preto. O campo elétrico gerado, já que o campo elétrico é uniforme, em qualquer região, o campo elétrico gerado pela placa 1 tem o mesmo valor do campo elétrico gerado pela placa 2. Só que aqui eles estão em sentidos opostos. Eu tenho um campo para a esquerda e outro campo de mesmo valor para a direita. Então, o campo elétrico na região 1 é nulo. Campo elétrico 1 é nulo. Na região 3, eu percebo a mesma coisa. Dois campos em sentidos opostos e com a mesma intensidade. Então, o campo resultante na região 3 também é nulo. Aqui, ó, o campo na região 3 é nulo. Agora, na região 2. Né? Agora, na região central, que é sim a região 3, eu tenho dois campos de mesma intensidade, só que na mesma direção e sentido. Os dois vetores, né, os dois campos estão direcionados aqui para a direita. Por isso, quando a gente tiver duas placas paralelas gerando campos elétricos, só vai me interessar calcular o campo elétrico resultante no centro, no meio das duas placas. Sempre uma placa vai ser positiva e a outra vai ser negativa. Então, sempre o campo gerado nas regiões 1 e 2 serão nulos. Nunca esses campos vão me interessar, só os campos da região central. O campo elétrico resultante aqui seria como? O campo resultante aqui na região central seria o campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. Mas você já sabe que o campo elétrico uniforme é calculado com densidade superficial de carga dividido por 2 epsilon, não é? Duas vezes a rigidez dielétrica do ar. Então, se eu coloco do ar do meio, né, que é onde essas placas estão. Então, se eu substituir essa expressão aqui, em cada E desse vai ficar campo elétrico resultante é sigma sobre 2 epsilon mais outro sigma sobre 2 epsilon.
Percebe então que eu tenho sigma sobre 2ε, ou seja, metade de sigma sobre epsilon, mais, né, ó, metade, 1/2 de sigma sobre epsilon, mais 1/2 de sigma sobre epsilon. Então, se eu tenho metade mais metade, dá 1/3. Então, o campo elétrico resultante aí entre as placas vai ser sigma sobre epsilon somente. Ó. Sigma sobre epsilon é o campo gerado entre duas placas paralelas, né? Campo gerado entre duas placas paralelas e planas, como se fosse um capacitor. Gente, espero ter ajudado. Qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários ou procurar a gente pelas redes sociais. Compartilhe nosso vídeo para quem você achar que precisa desse campo elétrico uniforme gerado entre duas placas paralelas e qualquer coisa é só mandar sugestão aí também para a gente, tá certo? Valeu, pessoal. Tchau!